Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Nossas boas-vindas ao presidente da SIX, José Carlos Trujillo, e a todos seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associadas. Secretários municipais, Rafael Coloda, Cristiane Girelli Chieli, Jorge Sense, demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Faremos de imediato o ato de doação no valor de R$ 7.000 para a Associação de Prevenção e Combate ao Câncer de Farroupilha, originado pela receita líquida das inscrições recebidas na palestra promovida pela SIX de Farroupilha no dia 24 de março deste ano, onde tivemos o tema Liderança e Legado Empresarial, nossos exemplos da Serra Gaúcha, com Maria Anselme e Clóvis Tramontina. Aproveitamos também esse momento para reiterar nossos agradecimentos aos patrocinadores do evento, Sicredi Serrana, Grupo Tonin, aos apoiadores, Story Factory Tramontina, Tecnova e ao radialista Rogério Portolan. Convidamos, então, para a entrega da doação, Silvia Rossi, presidente da Liga de Combate ao Câncer. Convidamos também a senhora Maria Anselme e o senhor Clair Bertuoso, para que também participem deste momento. Bom, pessoal, foi realmente uma grande alegria poder promover pela SIX um evento de tamanha monta e a felicidade de ter pessoas como você, Maria, como Clóvis, digamos assim, compartilhando, né, se doando num momento único aqui em Farroupilha. E como resultado, né, por mais uma coisa que mais nos dá felicidade é poder compartilhar, enfim, fazer a transferência, né, do valor aí, também acompanhado aí pelo Clair do Sicredi, que também nos amparou muito e facilitou todas as estruturas para que o evento se realizasse. Então, uma coisa que eu não vi há muito tempo, um cheque, né, a gente já nem usa mais quase, mas simbolicamente fica lá, né, a transmissão do valor, esse cheque para a Liga. Eu tenho certeza que é uma entidade que faz diferença na nossa cidade e que realmente vai estar em boas mãos, né, Maria? Com certeza. Tá? Então tá. Felicidades. Bom uso aí. Não sei se quer comentar alguma coisa, Maria. Boa tarde a todos. Eu me sinto muito feliz, né, com a nossa palestra, minha e do Clóvis Tramontina, que conseguimos arrecadar ali R$ 7.000 e poder fazer essa doação para a Liga do Câncer, né? Até eu estava aqui agora falando com a Sílvia, eu digo, vocês devem estar precisando muito, né? Isso me deixa muito feliz. Muito obrigada. E eu, em nome, então, de mais as voluntárias aqui presentes, em nome de todos os nossos pacientes, agradeço essa doação. No momento que para todos é bastante difícil, mesmo para os empresários, com a crise que se estabeleceu tendo esta pandemia, e ainda pensarem no bem comum. Muito obrigada. Isso aí. Valeu, querido. Vai lá, merecido. Bom, pessoal, vejam que na vida empresarial, vocês vão perceber aí na sequência e na oportunidade que nós vamos ter a Profineide aqui, Pessim, compartilhando um assunto de tamanha relevância, digamos assim, porque realmente as empresas não se fazem só de lucro e tudo mais. Elas realmente têm uma participação no todo, né, quando se fala em sustentabilidade, onde ela está inserida, na comunidade que ela está inserida e nos modos operantes via sua governança. Então, nós temos muito aí para reentender a posição das empresas, né, e o quanto que significados como esse que acabamos de ter, de compartilhar, digamos, momentos e experiências, né, vem a ter todo um sentido dentro do que a empresa se apresenta,
né? Então, hoje, falar de Anselme, falar de Tramontina, nunca vai deixar de se pensar também enquanto ela efetivamente participa na sociedade e no meio que está inserido. Então, realmente, parabéns à Maria, fica a referência à Tramontina e a todos que colaboraram pelo evento e que isso dá de significado. Prof. Neuza, por favor, acho que vamos convidá-la, temos que aproveitar essa oportunidade, aproveitar seu tempo, seu conhecimento. Eu acho que eu já vou entregar as falas aqui e vamos aproveitar esse momento, tá? Obrigado, um prazer tê-la conosco. Obrigada ao presidente da casa, obrigada pelo convite. Estamos bastante felizes e honrados por poder estar aqui com vocês num momento tão importante, não é? Que é sempre a reunião de muitas mentes brilhantes, pensantes e, mais do que isso, engajadas, né? Percebo aqui um exemplo que se encaixa perfeitamente naquilo que a gente vai debater, que é o engajamento em prol de um mindset, né? De um momento diferente, que é o que a gente quer ser daqui para frente. Tá? Então, agradeço imensamente Fernanda, minha colega do campus UX aqui Farroupilha, pelo convite, pelo desafio da gente poder também estar contribuindo como a gente faz com outras entidades. Eu nunca estive aqui na SICS, então, portanto, é a primeira vez que eu estou aqui, então, de novo, né? Como é importante conhecer as pessoas, revisitar, algumas eu já tinha porventura, né, batido em outros eventos, então vamos lá. Gente, eu vim fazer algumas reflexões, eu não vim trabalhar como roteiro, né, ou algum trabalho, alguma situação, mas provocações. Nós somos todos aqui, em primeiro lugar, não é, pessoas que fazem parte de uma sociedade, mas que por alguma questão estamos ligados a organizações, a empresas. Eu, quando chamo organizações aqui, entendam como todo e qualquer área e setor. Quando se fala em organização, né, quando se fala na sistemática organização, a gente pode estar aqui conversando do setor produtivo, indústria, estamos falando do setor turístico, podemos estar falando do setor de ensino, do comércio, de serviços, né? São organizações. Então, não entendam aqui essa nossa discussão como sendo unicamente para o setor produtivo, porque por vezes a gente faz isso, né? Olha o setor produtivo como sendo o principal ator, aquele agente que de fato ele tem mecanismos e pode, né, contribuir para mudanças, digamos, culturais, não deixa de ser, né? O ESG, e eu provoco já no título, responsabilidade e compromisso das organizações. Seja que organizações do setor público, seja organizações a casa de cada um de nós. O que a gente faz com a nossa conta, né, no final do mês, o nosso balanço de conta bancária, o nosso balanço de como organiza a casa. Então, eu digo que a gente precisa sempre olhar, não podemos cobrar unicamente uma posição de um segmento da sociedade, sabendo que, sob o aspecto cultural, nós, enquanto sociedade, temos muito a trilhar. E eu acho que essa é a mensagem que eu trago aqui, para que a gente não fique unicamente, né, aderido a um discurso e a um compromisso de quem tem CNPJ. Nós temos compromissos de CNPJ e compromissos de CPF. E todos nós temos que contribuir para uma trilha diferente, uma mensagem diferente daqueles compromissos que o mundo tem sido, né, signatário, e todos nós seremos também signatários. Então, essa é a minha fala inicial, para que a gente possa pontuar o meu desafio aqui. Bom, e aí, de lá para cá, da década de 70, o que se popularizou foi a palavra sustentabilidade. E se eu fizesse aqui uma pergunta, uma brincadeira com vocês, e pediria que vocês dessem o significado de sustentabilidade, dentro das experiências que cada um tem. Né? Dentro, de novo, de todas as experiências, seja lá do poder público, da iniciativa privada, do segmento de educação, da área de comércio, serviço, o que significa sustentabilidade para cada um de vocês? E aí vocês já começam a perceber que, para hoje a gente dar o significado dessa palavra, tem uns símbolozinhos, que também globalmente já estão consolidados e que regionalmente, localmente, nós temos que fazer uma reflexão de adesão a essa simbologia. Ok? Eu já vou abrir depois o que significa isso, mas essa rodinha ali colorida, ela vai ficar entre nós. O que significa sustentabilidade? Eu tenho certeza que dentro desse grupo seleto viriam situações maravilhosas. Maravilhosas. Bueno,
eu pego ali uma chuva de palavras, se a gente pudesse organizar a cabeça de vocês, a gente vai ter aqui... Opa, eu aprendendo aqui. Nós teríamos aqui uma série de palavras que se conectam à sustentabilidade, dentro da experiência profissional, pública ou pessoal de cada um de vocês. Se nós perguntarmos hoje sustentabilidade para uma... Estou vendo lá o filho do Vini, meu super fã, lá, aquele garoto maravilhoso. Se a gente perguntasse lá para as crianças do ensino fundamental de 10 anos o que é sustentabilidade, eles não teriam nenhuma dúvida de dizer. É separar o resíduo em seletivo e orgânico. Porque isso esse mindset está sendo trabalhado com eles. E aí eles olham para a gente, adultos que não fazem isso, e ainda dizem assim, mas como é que tu pode misturar o resíduo? Então, se tu perguntar lá para essa gurizada, eles têm isso muito claramente. Para nós, talvez não seja. Para cada um de nós, essa palavra tem um sentido diferente. Lá para uma empresa, para uma organização que já está numa caminhada de sustentabilidade, com sistemas da qualidade, de segurança ambiental, responsabilidade social, certificações, o sentido de sustentabilidade possa ser realmente engajamento, pessoas, articulação, financiamento. Então, a gente tem aí sentidos diversos. Nenhuma e nem outra está mais ou menos correta. Isso faz parte da construção da palavra sustentabilidade. Dentro do nível de maturidade de cada segmento, dentro do nível de maturidade de cada indivíduo, dentro de cada organização. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Não há? Bom, se a gente olhar isso, então o ESG ele vem com essa base. Essa sigla ESG, que vem do inglês, ela trabalha com as 3 vertentes. A vertente, o E, o environmental, de responsabilidade ambiental, o social, que é de responsabilidade social, como o nome já diz, e o de governança, ou governança corporativa, que nos coloca, nos demanda um olhar sistêmico sobre as organizações, empresas e negócios, olhar sistêmico. Não basta eu olhar só para a questão ambiental e esquecer de como o meu colaborador está conectado nisso, ou qual é a condição de trabalho dele, a segurança, o nível de satisfação, o salário, enfim, tem uma série de outras questões. Então, a gente começa a falar de outros mecanismos que vão interagir com isso. Não há? E, por muito tempo, óbvio, a gente ficou bastante na questão ambiental, ligando sustentabilidade com o ambiental. Tratar resíduos, tratar efluentes, falar de ser eficiente sob o ponto de vista de uso de matéria-prima, insumos, legal, está tudo certo. Por muito tempo se falou muito disso e não se avançou nas outras questões. Então, o que tem de novo nesse momento que a gente vive? É o olhar sistêmico. É juntar tudo aquilo que a gente fazia e tentar desenhar uma engrenagem de responsabilidade sistêmica sobre todas as partes envolvidas. Não tem novidade. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam o que tem do diferente agora, que já não é mais gestão ambiental, já não é sistema de qualidade, o que é o ESG? O ESG depois é um pacote de monitoramento, de indicador, em que a gente pode vagar para os campos do investimento ou das áreas mais, digamos, de valoração financeira. Mas, para chegar no ESG, a gente tem que ter feito o tema de casa, que é o que todos nós, de alguma forma, faz. Não é? É a qualificação da caminhada. Então, a gente vende, por vezes, o ESG como sendo uma situação que vai resolver a nossa vida, mas ele está num patamar das organizações que já tem uma trilha, uma caminhada mais consolidada. Mas, para chegar lá, essas corporações tiveram que fazer mudanças significativas, anteriores, mudanças do quadro técnico, mudanças sob o ponto de vista de estratégias, um planejamento estratégico bastante consolidado para chegar a isso. Não é? E aí, por isso que eu venho fazer algumas reflexões e não necessariamente deixar para vocês um manual, porque não tem um manual sobre isso. É uma caminhada diferente em cada organização, em cada segmento. E a gente não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V para organizações diferentes. Isso é muito importante, a manutenção da realidade corporativa. Então, o ESG está aí, ele vem com isso mundialmente falando, os 3 pilares,
certo? O ambiental, o econômico, o social, ok? E aí eu coloquei, né, de uma forma só para ficar bastante didático, e eu acho que não ficou didático, mas essa é uma crítica, né? A gente acha que fica bem, mas não, nem sempre fica, que a gente coloca, né, algumas questões que fazem referência a cada uma dessas palavras. E eu cito aqui que lá o primeiro, né, a conservação das questões ambientais, dos recursos, água, energia, não é, efluentes, que a gente já vem fazendo de forma muito significativa, tá tudo bem, a gente entende. Quando a gente vai para o S, que fala em colaboradores stakeholders, né, ou partes envolvidas no sistema, bom, a gente começa a olhar. Puxa vida, eu tenho uma preocupação ambiental na minha empresa, eu tenho certificações, eu tenho qualidade, eu tenho indicadores de performance e desempenho fantásticas, mas eu compro de alguém, um sistemista meu, é o cara que sequer tem licença ambiental. Certo? Aí não dá. Aí a gente não está falando de visão sistêmica. A gente não está falando de responsabilidade. Ok? Porque o cara lá que sequer tem licença ambiental, ou se tem uma licença ambiental que, por vezes, né, não cumpre, né, aquilo que o organismo ali local tem solicitado, pode comprometer a visão e a marca daquele que, né, é o maior. Porque a gente está falando de marca hoje, né? A responsabilidade tem tudo a ver com marca e presença no mercado. Então, essa é uma situação que vem à baila. Então, por que a gente insiste que é uma visão sistêmica? Porque isso a gente já superou. Boa parte das empresas já não fazem mais isso. Obviamente, a sua cadeia de fornecedores ela já está rastreada, ela já está balizada, não é? E ela já entra na relação dos stakeholders, aqueles que fazem parte do processo, de fato, não estão no site, mas fazem parte do site pelas conexões e relações. Certo? Então, está tudo bem, está tudo certo. É uma evolução, já estamos evoluindo. E, sob o ponto de vista de governança, a gente entra então, naquelas questões da ética, da transparência, não é? Da inclusão. Se discute muito hoje, né, as lideranças femininas, de como verdadeiramente as corporações colocam, não é, sobre o colo de representações femininas cargos de gestão importante. E isso vocês vão perceber que é um indicador que fala por si e tem uma pontuação incrível dentro dos critérios de ESG. Isso só para colocar, e é porque é uma mulher que está falando, por óbvio, vocês vão dizer, não há, mas é só para a gente poder ventilar um pouquinho essas questões. Então, entram outras possibilidades aqui que vão aparecer logo adiante. Bom, o que acontece? Dentro dessa visão, a gente tem ali, então, o SD, eu coloquei algumas palavras para provocar vocês, coloquei sustentabilidade, que a gente já falou, né? Outras coisas que se engajam aqui é sistema de gestão, não tem como falar, né, de SD sem isso, não tem como falar sobre responsabilidade social e também não tem como falar sobre mercado financeiro. Esse é o nosso mindset, não tem como, né, falar de ESG sem isso aí. E as corporações que chegam ao ESG é porque tem tudo isso. Não tem milagre. O pano de fundo, obviamente, é um corpo técnico qualificado para tomadas de decisão. Seja ele, né, em todas as questões de projeto, ambiental, econômico, né, e todas as demais. Certo? Então, está ali. Bom, como é que a gente pode fazer para aquelas corporações que não chegam, e eu, evidentemente, não tinha o mapa das participações, eu não sabia e não vou conseguir, né, ter o mapa de todos vocês, o que cada um faz, em que momento das empresas e dos serviços vocês estão. Eu fiz também algumas provocações. 2 perguntas básicas para entender como é que a gente chega a essa grade de composição do ESG. Primeira, nós temos que ir lá atrás no Pacto Global, ok? Pacto Global lá da década de 80. De novo, então não é novidade. A gente tem, minha organização está em conformidade com os 10 princípios do Pacto Global? Essa é a pergunta fundamental. E eu listo aqui para vocês de forma muito rápida. Primeiro tema, direitos humanos. Tem 2 princípios básicos. Isso é fundamental. Não adianta querer entrar hoje eu sou uma empresa responsável. Mas se não conseguir fazer essa métrica de bater os 10 princípios, bom, talvez você não seja uma empresa tão responsável assim. Né? Então, a gente tem a primeira ênfase é direitos humanos. Eu vou passar rápido, tá? Pra gente, senão eu vou ficar aqui até amanhã e vocês também. Nós temos o tema trabalho, que envolve outros
mais 4 princípios, ok? Então, vocês estão vendo aqui, está muito bem expresso, olha aqui, ó, erradicar todas as formas de trabalho infantil em sua cadeia produtiva. Isso, para nós, não faz sentido, né? Mas para outros sites de produção, faz sentido, sim, para alguns outros países. Isso faz. E se eu estou comprando matéria-prima ou insumos de um site que faz isso, eu não estou sendo uma empresa responsável. Obviamente que não. Então, isso vai repercutir depois na forma de medir a tua responsabilidade e bater lá com os indicadores ESG. Ok? Então, o seguinte, né? Meio ambiente, está aqui, os outros, né? 3 princípios, ok? E o último, que é anticorrupção. Barbaridade. Barbaridade, né? Aí a gente já morreu na praia. Vamos lá, né? Então, aí, anticorrupção. Esses são os 10 princípios do Pacto Global que embasam toda a nossa teoria e aquilo que acontece hoje no mercado financeiro para fazer a parametrização do que significa monitorar ESG e ter indicador de ESG. Então, ele tá com essa base. Mas não vamos lá. Segunda pergunta. Essa foi só a primeira pergunta, 10 princípios do Pacto Global. Segunda pergunta para a gente poder fazer o nosso checklist. Ok? Então, a gente vai... A segunda pergunta. Minha organização tem projetos que contribuem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aplicados pela ONU? Segunda pergunta muito importante. Se vocês forem para cá, e eu sou cega, né? Eu uso óculos, mas nem sempre eu não consigo enxergar. Vocês ali, a juventude maravilhosa pode estar vendo. Mas o que a gente tem aqui? Ó? Projetos que auxiliem. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e... Inovação, né? Indústria, inovação e infraestrutura. Redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra mudanças climáticas, isso pesa bastante hoje também na pontuação, vida na água, vida na terra, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de comunicação. Vejam bem, esses 17 objetivos, e convido todos, abram ONU Brasil, vocês vão ter essa página disponível, e olhem que, mas eu tenho que contribuir com tudo isso? Mas, pelo amor de Deus, não vou nem trabalhar, né, se eu tiver que contribuir com tudo isso. Não, a gente tem que linkar os nossos projetos estratégicos com percepções ou metas tangenciáveis para atingir, de alguma forma, isso. E é sempre numa visão local, possibilitando um encaminhamento global. A gente não vai resolver o problema do mundo, mas nós temos que nos conectar com aquilo que faz sentido localmente. Dentro da comunidade, que essas corporações, organizações, serviços, elas têm conexões. Se eu estou trabalhando em Farroupilha, por óbvio, eu vou ter conexões bastante fortes, né, dentro do mercado de Farroupilha, talvez Bento, talvez Caxias, mas eu não vou conseguir mudar, sei lá, a realidade lá de Fortaleza, Ceará. Ok? Então, nós temos que olhar sempre internamente. E tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Então, essas questões, elas aparecem. Então, nós temos que olhar estrategicamente como é que os nossos projetos estão ligados. Se vocês abrirem a página da ONU Brasil, que fala sobre os 17 objetivos, e eles estão desde 2015 publicados, e nós temos ali 17 objetivos, 169 metas e 230 indicadores. Né? E que eles estão já materializados. Eles estão materializados. E convido vocês, independentemente do grau de conhecimento desse tema, eu desafio vocês a olharem as 169 metas e entender o que cada um de vocês, enquanto gestores, enquanto cidadãos, enfim, enquanto empreendedores, poderiam estar se conectando junto aos projetos que vocês desenvolvem. É um bom desafio. É um bom desafio. Né? Então, de fato, fortalece aí as tomadas de decisão que vocês vão ter. Então, eu coloco ali como segunda, as metas relacionadas aos ODS é hoje o que impulsionam as métricas, como a gente mede ESG nas corporações. O ESG é totalmente indicador, monitoramento, socialização, publicitação e compromisso, obviamente, financeiro aplicável.
Mas tudo isso está tudo alojado dentro dos 17 ODS. Está ali. Está ali a nossa cartela de possibilidades. Ok? Por isso que eu digo que não tem novidade. A sigla SD pode ser novidade, mas a gente está falando de uma situação que já vem sendo construída há mais de 20 anos, mundialmente falando. Ok? E nós somos aqui uma região globalizada. Nós temos empresas bastante, né, globalizadas. E eu acho que isso nós não precisamos reforçar sob aspecto nenhum. O que a gente tem enquanto metas de ODS e que criam critérios hoje para SD? Todos. Eu destaquei alguns que aparecem muito comumente falando. Equidade de gênero em todos os níveis de gerência. Lembram aquilo que eu falei para vocês? Essa é uma métrica que pesa muito hoje para nos medir, né, nos avaliar. Redução de emissões. Mudança climática é a pauta. Então, hoje, as corporações elas vêm, né, com essa implicação, né, com esse peso aí para tentar movimentar mudanças. Incidência zero de suborno. Impacto positivo líquido, né, da água em bacias hidrográficas sob estresse hídrico. Então, impacto positivo significa temos que sanear, temos que fazer o tema de casa. Também não é novidade, né? Também não é novidade nenhuma. E dentro do viés de bacia hidrográfica. Ninguém é dono da água, a não ser aquela comunidade, desde que ela consiga se cotizar em termos estratégicos via bacia hidrográfica. Esse papo também não é novidade. Bacia hidrográfica está lá, né, toda a nossa política desde a década de 90, então também não tem novidade nesse sentido. E o que a gente está vendo aqui, salário digno para 100% dos funcionários. Óbvio, isso aqui está bastante abstrato e, claro, cada corporação tem a sua forma de traduzir isso, de medir, de publicitar, por óbvio, não é? E 100% de recuperação de recursos em todos os materiais e produtos recuperados, reutilizados e reciclados. Ou seja, a gente precisa pensar em não só obter matéria-prima convencionalmente falando, né? Falar em matérias-primas alternativas, matérias-primas de segundo nível, de segunda linha, né? de uma composição, de uma matriz de fato regenerativa e não explorativa. Né? Então, isso tá. Eu peguei alguns. Para não ficar muito chato nisso aí. Bom, nos últimos 20 anos, o que a gente fez? E aqui acho que todo mundo se identifica de alguma forma. Né? Nos últimos 20 anos, nós, enquanto agentes da sociedade, nós nos munimos muito dessas estratégias aqui. Então, eu acho que aqui, boa parte, né, dos empresários que estão aqui, eles já dizem, não, a gente realmente faz tudo isso. Né? A gente está nesse caminho, a gente, né, reforça positivamente essas questões. Então, aqui são coisas que já avançaram, estão muito boas. Né? Então, a gente tem aqui gestão de resíduos sólidos, né? Tem aqui o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, né? Sabe o quanto foi importante o papel dos organismos ambientais fiscalizadores, né? Nas políticas, nas diretrizes, enfim, para avançar nesses quesitos. A gente tem aqui ações de responsabilidade social, às vezes muito tímidas ou isoladas, não vinculadas a um propósito maior, local e regional, mas existem, não há. O consumo consciente de energia, respeito à legislação, criação de projetos educacionais, né, que isso aqui não tem só viés ambiental, isso tem viés social, está forte aqui, né, a gente tem que dizer que isso é importante e é significativo para a manutenção dessa política, e por aí vai. Né? Então, isso aqui a gente sabe que faz. Está tudo bem, está legal, mas essa é uma das dimensões. De novo, como eu digo, a gente tem que conectar com as demais dimensões para a gente poder, então, chegar àquela ação sistêmica. Não é? Então, o SD ele não é uma das partes, ele é o sistema. Certo? As partes elas vão sendo conectadas na medida que aquela corporação, aquela instituição ou aquele serviço vai amadurecendo, vai percebendo o seu papel dentro da sociedade, o como ele pode contribuir efetivamente mais. Então, o SD é o todo, mas a gente vai conectando as partes na medida que cada corporação vai amadurecendo, não é? Vai, digamos assim, vai traduzindo qual a sua realidade. Quantos minutos? Tá, eu já passei da hora, já estão me dando o cartão vermelho, né?
Então tá bom. Mas vamos falar o seguinte, cartão vermelho não é negativo, né? É uma cor maravilhosa, então vai estar tudo certo, né? Mesmo passado ali. Vamos lá, só para brincar, né? Um pouquinho. Vamos lá, vamos descontrair. Então, isso foi o que aconteceu. Quando a gente olha dos 20 anos passados, a gente percebe, então, que dentro do ISD, como estratégia, a gente vai unindo todas essas partes. E aí aqui um tema de casa de cada um fazer, né? E não vou ficar lendo cada uma dessas questões, mas são alguns exemplos. São alguns exemplos, vão vir outros para que a gente possa complementar. A estratégia ESG é tornar não uma caixinha, uma atividade isolada, mas uma atividade que está conectada com isso tudo, né? Cada bolinha dessas, cada laço desses, ele tem que estar conectado com o outro. Por isso que isso não é a própria gestão ambiental, a responsabilidade social, nunca deveria ter sido um departamento, um setor separado, não é? Porque quando a gente separa, a gente aparta os objetivos. A gente tem que ter setores estratégicos, sistêmicos, junto à alta administração, que vai definir políticas e diretrizes estratégicas também. Então, o ESG funciona exatamente como isso. Não é uma parte, não é uma caixinha, ele é o próprio sistema. Ok? E é isso que vai. E dentro disso, eu ainda abri um pouquinho mais, só para depois eu deixo esse material, a gente, né, depois socializa para quem quiser. Não tem nenhuma novidade nisso, não tem nenhuma situação aqui inovadora em relação a isso, mas eu acabei abrindo um pouquinho mais. A caixinha meio ambiente, a caixinha liderança e governança, a caixinha modelo de negócio e inovação, capital humano e capital social. Me parece que essas 5 caixinhas aqui, elas são importantes para a gente começar a pensar o que de fato é o ESG, né? Quanto longe nós estamos ou quanto perto podemos estar. Não é? Vai depender, de novo, do nível de maturidade de cada corporação, né? Do seu momento financeiro, do seu momento social, do seu propósito enquanto política e estratégia de fato comercial. Okay? Então, não existe certo e errado, mas quando a gente pega lá, por exemplo, capital, né, o humano, envolvimento do funcionário, diversidade e inclusão. Hoje tem empresas, por exemplo, que pagam, não é, que atribuem valores diferenciados lá no valor mensal, o quanto aquelas equipes conseguem se conectar e contribuir aos desafios colocados, né, naquele segmento, naquele setor. Então, o pagamento está atrelado também ao engajamento, né? Isso requer transparência, isso requer motivação, isso requer uma orquestração de fatores. E esse é um perfil também que depois eu vou dizer, a gente precisa de perfil de profissionais que possam fazer essa orquestração, né? Não é mais já a caixinha, é um material sistêmico. E aí também, né, tem outras tantas coisas que a gente poderia colocar aqui, que vão aparecer, mas que não deu tempo. Falando disso, quando a gente fala em orquestração, eu só vou lembrar, não vou entrar nesse detalhe, mas lembrando que dentro da sigla ESG, a gente já tem hoje operadoras, e muitas operadoras, eu só trouxe algumas aqui, falando de que, sim, hoje as corporações entram no mercado financeiro, mas entram porque elas são, né, de alguma forma, elas podem medir, elas podem socializar, elas publicitam seus resultados num formato de relatório já previsto, não é, de indicadores bem parametrizados, e a gente tem hoje, né, então, as corporações numa corrida, não é, de ganhos financeiros nessas operadoras. Isso só vai crescer. Só vai crescer. Se eu tiver, quanto mais maduro eu tiver, quanto mais preparado eu estou entrando, né, nesse mercado, e obviamente, se aquilo que me deu custo em algum momento, eu posso resgatar com paybacks muito rápidos de retorno, muito, inclusive até com operações que vão nos dar aí contorno para mudança da cultura organizacional, mudança completa, inclusive de processos produtivos, ajustes finos daquilo que a gente normalmente não consegue fazer, não é, dentro
do compliance aí, da empresa. Então, a gente traz aqui, né, já índices consolidados. Esses são alguns dos índices que já são utilizados para medir o grau de maturidade das corporações, não é? E como elas podem estar mais ou menos dentro dessa briga hoje, né, que é uma corrida financeira. Mas, para isso, a gente tem que estar preparado, tem que estar com todos aqueles elementos, de fato, né, encadeados e para chegar aqui. E a gente tem muitas empresas da região que já chegaram. Muitas empresas. A gente tem, né, cadeias produtivas inteiras já conectadas a esse mercado. E é um mercado global. Não é um mercado local, não. Isso é globalmente falando aqui, a gente está se movimentando, né? O índice de sustentabilidade empresarial, o ICI, é o mais conhecido, mas hoje a gente está com muito, né, o índice de carbono eficiente, porque a temática mudança climática não volta mais. Ela é a pauta. Então, tudo aquilo que as corporações puderem fazer para demonstrar que, de fato, estão reduzindo suas emissões e reduzindo de forma responsável, de forma a não criar outros problemas, de fato, a otimizar e maximizar a qualidade de vida das pessoas envolvidas, está valendo. É isso. Então, essa vai ser. O que acontece? Né? Então, de alguma forma, em investimentos, né, a gente tem, traduzindo de novo, mais uma vez, coisa de professor, né? Fala uma vez, repete, né? Vai encadeando aquele negócio para sedimentar, né? Então, quando a gente fala em investimento, o que a gente vai ter em termos de indicador, né? A gente vai ter indicador para isso, indicador para mudança climática, para emissão de gases, desperdício e poluição, condição de trabalho, remuneração dos executivos, quer dizer, nós vamos ter indicador para isso, para medir a capacidade financeira de entrada no mercado com esses indicadores, ok? A estrutura do ESG, aqui tem uma receita de bolo, mas não levem, né, em conta. Eu costumo dizer que o coração do ESG está no diagnóstico. É a gente conhecer bem a organização, ter isso tudo mapeado, já ter um sistema de qualidade de gestão, seja ela qualidade ambiental, responsabilidade social e todas as demais, já bastante, né, apurado. O restante já está ali, né, todo o caminho das pedras já está bastante norteado, né? E não esqueçamos que no mercado ESG, o relatório de sustentabilidade, ele é tudo. Porque o formato de como eu publicito o que eu faço, como eu monitoro, é o que vai me dar a largada e a chegada no meu objetivo, né? Então, existem hoje já metodologias de construção de relatório de sustentabilidade e que estão, obviamente, todos eles atrelados aos 17 ODS. Aquelas metas que eu falei para vocês, as 169 metas, né? Por acaso, os relatórios de sustentabilidade, eles estão construídos com base nesse 2, ok? Então, eu só coloquei ali alguma coisa para a gente não dizer. E foi, né? Então, só passando bem rápido, tendências e desafios. Deixo para vocês pensarem um pouco, né? Listei 10 desafios hoje desse segmento, não há? Então, a gente tem muitas coisas. Não percam de vista o 1. Nós não vamos conseguir entrar nessa briga se não falarmos disso dentro das nossas atividades. Então, tem que estar como 1. E aí, depois, a gente vai colocando todos os outros. Remuneração variável atrelada a ESG. Hoje já está acontecendo, tá? Dentro das grandes corporações. Desinvestimentos para aqueles que não têm planos de energia renovável e alternativa. Não vai ter. É o segundo tema ali que vai nos provocar a mudanças sérias, né? Então, tá isso aí. Rapidamente, mulheres em postos de gestão, coloquei, já tinha até comentado, porque é um índice bastante forte. Membros externos de comitê e nos conselhos, rastreamento da cadeia de valor, né? Aquilo que eu já tinha comentado, de quem está comigo. É hora das agências de risco, porque elas entram fazendo esse mapeamento e também colocando um outro tipo de consultoria à disposição para as corporações, para as organizações. Isso é importante, de alguma forma, porque se tu não tiver ajeitadinho com tudo isso, o teu risco de não consolidar o teu produto e a tua marca é muito maior. Então, desinvestimento ainda pode acontecer. E a gente precisa romper aquela inércia, né? A gente vai ter que, de fato, trabalhar com mecanismos disruptivos, com inovação, fazer aquilo que, de fato, a gente não faz. Ou não fez, ou acha que está no caminho mais tradicional, é isso mesmo, né? E, para isso, são as pessoas. É o engajamento das pessoas para soluções daquelas pessoas, daquela realidade.
né? Então, eu acredito muito que a inovação, ela de fato só vem por conta do engajamento com as pessoas que fazem parte do problema, tirando elas do problema, fazendo parte da solução. É isso que vai dar o local. E como 11, e aí é um desafio para todos nós não vamos conseguir resolver se não conseguirmos pavimentar o caminho para novas lideranças. Isso é fundamental. E as lideranças, elas têm que ser lideranças com pegada sustentável. Sustentável. E para isso a gente tem que ter, sim, educação continuada, corporativa, ou, né, não corporativa, mas temos que trilhar o caminho da formação continuada. Não tem como. Não tem como. Isso é fundamental aí para a sobrevivência de todos os negócios. E nem vou criar mais aqui, né, não falei. Só queria chamar a atenção. Aqui eu peguei um recorte sobre o ponto de vista de como alguns indicadores de ESG nos controlam, podem nos medir enquanto trabalho. Então, vocês estão percebendo aqui que a gente tem o ambiental, tem pontuação diferente, né? Aqui a gente tem pontuação de 20, 28, 20. Né? Quando a gente olha aqui força de trabalho, vocês vão perceber que um dos quesitos relativos à área social, ela pode ter 30 pontos. No score do seu índice ou indicador de investimento, enfim, ou de pontuação empresarial. E quando a gente olha lá na governança, vocês percebem também que tem quesitos de governança que pesam muito mais, inclusive, que a questão ambiental hoje. Por que isso? Porque o ambiental a gente já faz. De alguma forma, as casas já estão ajeitadas, né? Elas já estão fazendo aquilo por conta de toda a legislação ambiental que veio anteriormente. Mas algumas outras coisas não. Então, quando a gente olha a pontuação, engana quem diz, né, que o ESG tem pontuação maior na questão ambiental. Não é. Quando eu estou falando em compromisso social e nego a possibilidade de mudar a minha matriz energética, sob o ponto de vista, né, de não conseguir abater as minhas emissões de carbono, eu estou falando em aquecimento global, eu estou falando em de fato, né, ter repercussões sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os ecossistemas locais. É muito maior que a questão ambiental. Né? Então, isso tudo entra à baila e, enfim, tem várias dessas métricas, né, que eu só peguei uma para que a gente possa entender que é um score, só que o score é a medida, mas para isso eu preciso estar fazendo o tema de casa de novo, lá atrás, não esquecendo todos os processos que vão chegar para isso. Né? Então, acho que é importante dizer que ESG não é uma das partes, é a parte maior e sistêmica das coisas. Eu deixo aí algumas figuras, não é só para a gente poder pensar um pouquinho, que possam ser utilizadas, inclusive dentro das atividades de vocês, sendo um time maior ou um time menor, busquem entender o que cada um dos colaboradores de vocês pensam e como eles podem contribuir com os problemas que vocês têm ou situações que vocês têm. Eu acho que é isso que vai nos dar a pertinência de continuar nessa missão. Eu coloco aí uma frase, né, para finalizar. A questão principal não é a tecnologia, mas a ausência de políticas estruturadas e continuadas. O grande desafio do século XXI é da mudança do sistema de valores que está por trás da economia global, de modo a torná-lo compatível com as exigências da dignidade humana e da sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões. Capra, um livro bastante interessante, não há, embora ele seja ecólogo, ele é muito mais sociólogo do que qualquer outra coisa. E é isso que a gente vai precisar andar como gente, né, como cidadão, como população. Deixo aí o meu contato, que só está no e-mail, mas depois posso passar o celular. Hoje sou diretora da área de conhecimento, Ciências Exatas e Tecnologias da UX, sou professora do curso de Engenharia Ambiental e, a partir de segunda-feira, pró-reitora de Inovação da Universidade. Sintam-se todos convidados, não é, a nos visitar, a terem conosco, né, algum momento de troca, porque sem conexões, e não é conexões de dentro para dentro, né, na corporação, nós temos que ter conexões de dentro para fora, seja como universidade, seja como indústria, seja como serviço, seja como qualquer outra situação. O que está valendo é nós nos relacionarmos verdadeiramente de fora para fora. Isso é o que vai mudar, inclusive, a cultura do ESG. Ok? Muito obrigada a todos. Desculpa o tempo. Este momento, então, fica aberto para questionamentos, posicionamentos, enfim. O microfone está à disposição de vocês.
Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, porque eu trabalho com moda, e a gente sabe que a moda, ela é, eu acho que o segundo gerador de resíduos no mundo. E eu digo que para a sustentabilidade, nós temos que fazer produtos que durem mais, né? E comprar menos. Né? Ontem me deparei com... Tem um site que diz que está sendo uma revolução no mundo, que Zara, esses grandes magazines estão sofrendo muito já, com o C-H-E-I-N, como é que... Shein. Diz que eles estão mudando a história assim, do varejo. Uma coisa maluca. E realmente você entra nesse site, você compra blusas de tricô por R$100. Né? E tem muita roupa barata, muito. Claro, com pouca qualidade, mínima qualidade. Mas a quantidade de lixo que gera. Eu acho que vocês, como professores, eu acho que tem que conscientizar o ser humano que ele tem que consumir menos e de mais qualidade. O que você acha? Olha só, vamos lá, né? Por que sempre cai na mão dos professores? Vocês viram, né? Ela já me acusou aqui. É professora, né? Ela já me acusou, né? Então não tem jeito, a responsabilidade, Fernanda Gurias, caiu para nós de novo, né? Que bom. Olha só, eu vou um pouquinho mais que... Obrigada pelo teu questionamento, né? Eu acho que é algo que nos impacta muito, né? A geração de resíduo, sob o ponto de vista hoje, não só da fabricação do item de consumo, mas especialmente aquilo que tu colocas, que é a cadeia não é de retorno deste material. Então, a gente se desapega de materiais com um uso extremamente tênue ainda, né? Porque, claro, a gente quer estar na moda, quer estar naquele círculo, né, de olhar. Mas o que eu acho que a gente precisa trabalhar, tá? Em termos de formação superior, nós temos, né, e eu digo o ensino superior de forma geral, a gente tem toda esta movimentação de sensibilização e formação dos profissionais. Mas nós não podemos ter essa hélice desprendida de todas as demais. Então, eu acho que tem lá uma pergunta que eu faço para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos bem grandes, um já formado. Fico feliz aqui em ver a Ivone, não é, que formou também, né? O meu filho estava na turma de engenharia agora em fevereiro. Então, eu tenho um filho já formado, um filho com 18 anos, tenho cachorro, tenho cavalo, né? Aquelas coisas todas. Então, a gente tem, né, uma coisa que eu falava para os meus filhos quando eles tinham 2 ou 3 anos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. O quanto isso vai te deixar mais feliz? Era a pergunta que eu fazia. Este item que tu está desejando vai te deixar mais feliz? Sim. Por quanto tempo? Eles tinham que me responder isso. Se deixava feliz e deixava por quanto tempo, a gente decidia a compra. Então, eu acredito fundamentalmente que a reeducação, o reposicionamento cultural de uma sociedade se dá pelo modelo de família que se tem. Se dá pelo não é nem um modelo, mas é a síntese, né, digamos, educativa, que o núcleo familiar pode contribuir com o indivíduo. Os princípios, os valores, eles são reforçados na escola, mas eles não são perpetuados, eles não são consolidados. Eles são consolidados na família. Nós não somos alguém no trabalho diferente de alguém na família. Muito pelo contrário, o que nós somos em família, vamos levar para o ambiente de trabalho. Nós não somos 2 indivíduos. Isso é muito importante. E essa questão, e aí eu parabenizo, inclusive, né, a Anselme e outras empresas, né, que trabalham no segmento, assim como o Tramontina, assim como outras tantas empresas que estão aí nessa luta. O quanto os programas de capacitação, e eu vou um pouquinho além, essa palavra, né, capacitação, que a gente usa muito, mas eu vou um pouquinho, acho que a gente tem que trabalhar com sensibilização. Nós temos que tornar os nossos indivíduos, debaixo da nossa asa, sensíveis a essa mudança. Então, as corporações, elas têm fundamental importância na mudança desse lastro, de sensibilizar aquela pessoa que talvez não teve a trilha familiar consolidada, mas que
na empresa tem, ele se conecta a uma nova cultura, ele se conecta a um novo compromisso e ele vai lá na sociedade e muda. Esse colaborador, ele vai ser uma outra pessoa lá. Então, essa arma, eu digo, essa arma poderosa que as corporações têm de mudança de posicionamento do seu colaborador e da sua comunidade, isso é responsabilidade social. Isso tem que ser evocado. Isso é fundamental para uma sociedade digna, de respeito, que tenha referência, que tenha valores. E isso vai fazer com que a gente mude a nossa escola. Isso vai fazer também que talvez a gente possa mudar a nossa característica como indivíduo e como família, como valores que a gente quer, como sociedade, né, gente? A gente não discute valores no parque de recreação, me desculpa. Os valores realmente vêm daquilo que a gente é enquanto DNA, né, enquanto família. Então, eu sou da época que eu dizia para o meu filho, não vai ganhar porque não vai te fazer feliz e vai para casa e tudo certo. Certo? É isso aí, tá bem? E eles não morreram por isso. Mais alguém gostaria de se posicionar? Prof. Neide Pessim, então seja sempre bem-vinda à nossa casa, a SICS. É muito bom vê-la presencialmente por aqui. Desde já agradecemos e sempre que tiver disponibilidade esteja conosco. Agradecemos a presença de todos e a participação de cada um de vocês.